E esse programa é um oferecimento de Faculdades Uninter. Faculdades Uninter, a melhor faculdade AD do Brasil, com ensino técnico, universitário e pós-graduação. A Academia Asmove, presente nos 4 cantos da cidade de Salto. Tem sempre uma perto de você. Academia Asmove, transformando vidas através do movimento. Sol, reflexoterapeuta podal, Gráfica Mil e o tradicionalíssimo restaurante e pizzaria Scalete. Fala, minha gente querida! Está no ar mais um Sonho que se sonha junto, aqui, pela Rati Produtora. Hoje, nós vamos receber ele, que é professor de Física e Matemática há 31 anos. Quando não professor, curte muito música e, principalmente, futebol. E o seu grande sonho é viajar para a Itália. Vamos receber com muita alegria o professor Rodrigo! Obrigado. Fala, Rodrigão, muito legal te rever, te receber aqui no SJ Talk Show. Pra gente é uma honra, Rodrigão. Obrigado, João. A honra é minha participar aqui do programa. Já vi outros colegas meus participando. Eu queria também, agora tô aqui. E conta pra gente, João, quando foi que o bichinho da educação picou você? Quando você resolveu ser professor? Na verdade, assim, né? A minha formação, eu sou engenheiro químico, como o João. E aí, eu já tinha filho quando eu comecei. Eu sempre trabalhei no mercado alimentício. Quando eu trabalhava na Elma Chips, na época, pintou uma possibilidade de dar aula à noite. Então você fez a migração da indústria para a licenciatura? Na verdade eu fui fazendo os dois juntos por 30 anos. Há 2 anos que eu estou muito mais ligado às escolas. Eu sempre fui junto, sempre foi em paralelo. Entendi. E aí pintou uma oportunidade no Ermelinda, uma escola pública lá de Itu, para eu dar aula de física. E o que foi no começo como uma complementação de renda, tudo virou na época já uma paixão. Uma paixão. Principalmente nesse primeiro impacto que eu tinha alunos no noturno que eram muito mais velhos que eu. Na época eu tinha 23 anos. E trocar essa experiência com eles foi muito, muito interessante, muito desafiador. E aí depois nunca mais parei. E aí a gente sabe que além de física e matemática, você também cria vínculo com os alunos e o pessoal gosta de você, de como você aborda os alunos na sala de aula. Não é, João? Conta pra gente como que é. Fala, Digão, beleza? Pô, me chamaram aqui então para contar uma história, um momento nosso que a gente tenha vivido, né, no momento que você era professor e que eu era aluno. Já faz um tempo, né, que eu acabei me formando. Mas, cara, eu fui pensar nisso e eu acabei lembrando de vários momentos engraçados que a gente tinha na sala de aula, porque, querendo ou não, a gente tinha uma matéria, né, que era matemática. Matemática não é uma matéria que todo mundo gosta, é uma matéria que às vezes o pessoal fica um pouco mais com o pé atrás, porque não tem tanta facilidade. Por mais que eu goste, a gente tinha que ter alguns momentos que fosse um pouco de descontração, justamente para não ficar só na chatice que o pessoal não conseguia entender, a sala não ia prestar atenção e não ia ter aula. E é nesses momentos que eu lembro, cara, de histórias muito interessantes, porque foi aí que eu saí, por exemplo, com a formação de matemática, né, no ensino médio, mas saí também como mestre cervejeiro, aprendi como que é a produção de carne de jacaré, e ainda aprendi, por exemplo, como que é o funcionamento da produção da destilação de vodka, de vinho e outras séries de bebidas. Isso foi muito interessante, cara. Eu agradeço muito por esse conhecimento. Aí, ó, um pouco do João, seu ex-aluno. Conta pra gente como que é essa história aí de ter papos extras com os alunos. Na verdade, assim, eu aproveito. Primeiro, um abraço pro João, que depois era um aluno e virou um amigo que a gente se encontra até hoje. Tá lá na USP em Ribeirão fazendo administração. Na verdade, eu aproveito o meu conhecimento que eu tive, essa prática de 30 anos na indústria alimentícia, e tento dividir com eles para dar uma quebrada. Sempre quando eu consigo tentar mostrar para eles a aplicação da matemática, da física, da química, na vida do dia a dia, né? Eu fiz muito curso. Quando eu estava na indústria, fui para feiras fora do Brasil, então eu tento dividir com eles para dar aquela quebrada no conteúdo sempre. E também colocar um pouco de aplicação. De aplicação, nas coisas, né? Que é o nosso desafio, né? Que a gente ouve sempre, mas para que isso serve? E como que era o Rodrigo na escola, hein?
Aprontava muito? Não, eu não era. Eu acabava, às vezes, me excedendo um pouco em conversa, um pouco em risada, mas de uma maneira geral eu era bom aluno. De uma maneira. Mamãe do Rodrigo, conta pra gente uma história do Rodrigo na escola. Eu sou Maria Helena Costa Albanese, mãe do Rodrigo. Estou aqui para contar uma historinha, que ele é o personagem principal e eu sou... Ele é o protagonista, na verdade. Eu sou, assim, a intrometida. Quando ele estava no 3º ano do 2º grau, como se falava na época, prestes a prestar vestibular, a professora de português mandava ler vários livros, obviamente, né? E depois ela fazia um questionário e, por último, assim, você gostou? Né? E o Rodrigo, numa dessas, por acaso, eu fui ver, ele tinha posto pô. Nossa, eu fiquei indignada. Falei, Rodrigo, como assim pô? Ele falou, não, mãe, não é pô, é pô. Eu achei aquilo... Sabe? Eu falei... E a professora aceitou? Ele falou, aceitou. Eu fui... Agora, hoje em dia é pais contra mestres. Naquela época era pais e mestres. Eu fui lá e falei, como você deixa eu responder pô e você aceita? Ela falou, calma, Marilena, ele chega lá. Bom, eu saí de lá, nem sei se me despedi dela, saí muito zangada. E nesse mesmo ano ele passou no vestibular da FUVEST e da Unicamp. Aí numa outra reunião, aí com a diretoria e tal, que eu fui a uma reunião do filho do 2º, né, que eu tenho 4, o Rodrigo é o mais velho, eu estava meio que me escondendo dela, mas eu contei a história. No fim eu contei a história, aí ela levantou e falou, eu não falei que ele chegava lá? É isso aí. Pô, Rodrigão, que legal, hein? A minha mãe sempre acompanhou a gente de perto, todos nós, ela ficava meio em cima, e essa professora é uma professora Maria de Lourdes Stuck, conhecida como Lourdinha, que eu também agradeço muito a ela, uma professora de português excepcional, e que depois eu tive o orgulho de ser colega dela, lá no Colégio Terras. E a minha mãe lembra dessas coisas, ela tem uma memória, eu não lembrava dessa história. E foi isso mesmo. E a gente percebe, Rodrigo, que a nossa profissão ela tem muitas coisas peculiares que outras não têm. Você viveu na indústria e agora está na licenciatura, plenamente na licenciatura, e a gente sabe o quanto que a licenciatura traz pra gente de envolvimento, de carinho, da gente ver sementes lançadas e muitos anos depois os frutos que elas dão. Então esse J Talk Show preparou uma surpresa para você. Opa. Entramos em contato com várias pessoas ao seu redor para ver um pouquinho desses frutos lançados pelo Rodrigo. Vamos ao magnífico Ao Mestre com Carinho. Oi, amor. Tudo bem? Vim uniformizada para te homenagear. É muito fácil falar de você, Gor. Você é o meu melhor amigo, é o meu parceiro de vida, é o melhor pai que eu poderia ter escolhido para os meus filhos. Eu te amo, já falei isso milhares de vezes, mas eu não me canso de falar, e eu falo todos os dias, para você não esquecer disso. Eu tenho muito orgulho de você, do homem que você é, de como você conduz a sua vida. Gosto muito quando as pessoas te elogiam, pra mim, me deixa muito orgulhosa. Eu te amo, gordo, muito. Parabéns pela homenagem. Oi, pai, hoje eu vou falar como é ser sua filha. Bom, nós temos vários momentos juntos, mas com certeza o meu favorito é no Allianz Parque. Mas as nossas idas à sorveteria depois do dentista, ao supermercado e ao jogo do Ituano também são muito boas. Esse ano fez 12 anos de todas as nossas aventuras e eu tenho muito orgulho do pai, do marido e do professor que você se tornou. Ser sua filha é tão bom que é igual ver o Palmeiras ganhando um título e tirar um 10 na prova de matemática. Quero te dar muito orgulho assim como você dá pra mim.
Te amo, pai. Eu estava em um congresso com uma amiga minha e ela escutou eu conversando com meu pai durante o dia, assim. Ela virou pra mim e falou assim: amigo, você sabe que você não tem uma relação normal com seu pai, né? Daí eu falei, ué, por quê? Ela pegou e falou assim: porque vocês se dão muito bem, vocês são muito amigos. Daí eu parei pra pensar e falei, puta, é verdade, eu acho que a minha relação com meu pai não é uma relação que é tão comum assim. E eu acho isso incrível porque meu pai tinha 20 anos quando ele foi meu pai, né? E ele conseguiu ao mesmo tempo ser super rígido. Eu podia estar com 40 graus, que eu não faltava na escola. Exigia muito do meu desempenho acadêmico, e eu acho que eu devo onde eu estou hoje muito por causa dele. E ao mesmo tempo ele sempre foi super companheiro, sempre foi um super companheiro meu. A gente viajou junto, a gente ia para São Paulo junto. Então acho que no final eu consegui ter o melhor dos dois mundos. Um pai que exigia de mim e ao mesmo tempo que estava sempre ali comigo. E eu tô aqui hoje em Viçosa por causa dele. Filho, eu tenho muito orgulho de você, isso você sabe. Seu pai também, de onde estiver, tem muito orgulho de você, eu tenho certeza. Você, principalmente por você ser um bom pai, um bom marido em primeiro lugar, um bom pai, um bom irmão, um bom tio, um bom amigo e um ótimo filho. Eu amo muito você sabe disso. Bom, agora falando de forma mais séria, eu tenho muito a agradecer esse tempo que a gente teve no ensino médio. Por mais que a gente não tenha ficado todo o ensino médio junto, né, e tenha entrado mais no final, esse tempo que a gente compartilhou foi muito legal. E eu digo isso não só por causa dos momentos em sala de aula, mas dos momentos que a gente tinha fora de sala de aula e dos momentos que a gente pôde ter depois de já ter finalizado o ensino médio. Então eu agradeço muito porque eu conseguia ver o seu apoio, sabe? Eu lembro, acho que nas últimas aulas, assim, já tava acabando o ano, ninguém tava fazendo quase nada, tava todo mundo meio varzeando. E aí eu lembro que eu tava preocupado porque eu tava estudando para alguns vestibulares. E aí eu lembro que você sentou do meu lado, você tentou me ajudar na questão, eu tentei ficando resolver, e a gente ia na frente, resolvia na lousa. E isso era muito importante pra mim, porque eu me sentia engajado, eu me sentia animado. A minha mãe falava pra mim às vezes que você elogiava, e isso me deixava mais motivado a querer aprender. Então eu queria agradecer por isso, Digão, e queria falar que você continue sendo essa pessoa que motiva os alunos, que faz eles quererem atingir cada vez mais resultados. Muito obrigado, Digão. Valeu! Oi, Rodrigo. Eu tô aqui principalmente para agradecer que mesmo que nossa trajetória não tenha chegado ao fim, você foi e continua sendo muito importante para mim. Desde o primeiro ano, que foi quando eu comecei a ter aula com você, meu interesse por física só aumentou. Tanto que eu quero seguir nessa área, mais ou menos. E eu tive muita sorte de ano passado poder trabalhar com você, de você ser meu orientador em TPI. E foi com a sua ajuda que eu consegui levar e apresentar o meu trabalho na Unicamp. E eu também fico muito feliz de agora, no terceiro ano, que é o ano mais puxado, e tanto em relação a matérias quanto ao emocional, de você ser meu professor de física. Muito obrigada. Fala, Juliano e os espectadores do SJ Talk Show, que hoje está com um convidado super especial, professor Rodrigo, professor de física, professor de matemática, enfim, essas coisas que eu não entendo nada. Fico feliz de saber que tem gente competente igual você, Rodrigo, para conseguir ensinar essa garotada, esses estudantes, essas disciplinas da área de exatas, né, matemática e física, que são tão importantes, que são tão interessantes também. Quero dizer ainda que é um prazer muito grande ter você como colega de trabalho e como um amigo que eu considero, viu, Rodrigo? É um presente que a vida deu para mim, ter um amigo tão legal, tão inteligente como você e, claro, palmeirense, né? O que você tem de melhor. Um abraço, Rodrigo, Juliano, até mais. Tá aí, Rodrigão. Até me emocionei aqui. O microfone é seu, manda lá. Não tem como não se emocionar, né? Primeiro com a minha família, com a minha mãe, que se o Bruno falou que eu sou um dos responsáveis pelo sucesso dele, a minha mãe também é uma das responsáveis, minha esposa que comanda tudo, eu sou muito dependente dela, ela é uma pessoa de personalidade forte, eu preciso muito disso,
E a gente tem uma parceria realmente muito boa. Somos muito amigos. E meus filhos, né? Meu filho que conseguiu o grande sonho da vida dele, com uma dedicação que eu não tenho nem metade, né? E aí você falando dos frutos que a gente dá, e além de pai, né? Ele, como foi meu aluno, você vê assim, superou, né? Ele se cobra tanto, ele faz tanto que ele conseguiu o que ele queria. Hoje ele é professor na Federal de Viçosa. A minha filha está seguindo o mesmo caminho, porque ela também é guerreira, ela não deixa para trás. Porque não dá, né, Ju? Se a gente não cobrar, não tem nada que você conquiste sem esforço. E é bonito de ver o quanto eles são gratos pela cobrança. Que isso que faz a diferença, né? Senão... porque faz parte da formação plena deles, né? Então, tem eles, tem meus irmãos, meus sobrinhos. Então, essa nossa família. E os alunos, né? O João, eu já falei, é um ex-aluno que se tornou muito amigo meu. A Emma é uma menina brilhante de outra escola, que eu orientei ela no trabalho que tem lá, que é um trabalho que eles fazem o ano todo. E ela, uma dedicação, ela foi muito além do que eu pedi e foi agraciada. Ela apresentou o trabalho dela lá para uma banca lá na Unicamp. Que legal. Com um jovem, assim, com 16 anos. Né? E o Elton, que é um parceirão, você conhece bem. Já veio no SJ, gente, o programa dele tá lá, assiste, muito legal. Que é um cara também espetacular, ele e outros colegas que eu tenho. Essa é uma sorte que a gente tem também, né? De ter colegas que eu aprendo diariamente em todas as escolas. E o Elton é um deles, é um amigão também que a gente tá sempre proseando aí, de Palmeiras e tudo. E as homenagens não acabaram. A Uninter deixa pra você aqui uma lembrancinha. Obrigado. Veja que ela tem um formato de coração, porque agora chegou a pergunta Uninter. Rodrigo, conta pra gente, como o ensino superior te ajudou a conquistar o seu sonho? Bom, essa etapa da nossa vida, ela é importante porque ela define a gente como profissional. Eu especialmente tive a oportunidade de ir morar fora de casa muito cedo. Então também tem isso, tem uma formação do homem que eu me tornei, de saber se virar na época com pouco. Fazer muitos amigos que são meus irmãos também até hoje, né? Nós temos um grupo que são amigos que há mais de 30 anos se reúne todo final de ano para celebrar o ano. Mas assim, principalmente o conhecimento, né? Eu sempre fui muito tímido. E a faculdade nos força a se expor e depois a encarar o mundo lá fora. E o conhecimento, né? Isso é uma coisa que não se compra, né? A gente tem que aproveitar e cada um aproveita depois. Eu escolhi... acabou que eu fui a trabalhar na indústria alimentícia. Trabalhei por 30 anos direto lá. Tive a oportunidade também de dar aula. E estou lá aqui até hoje. Então isso tudo é adquirido lá, é a base lá. E despertar curiosidade. Eu não paro de estudar, né? Eu não paro de aprender com os alunos, com os meus colegas. Não interessa a idade, não interessa... A gente está sempre aprendendo. Então, pensou em universidade, pensou em faculdade Uninter. E a Sol Reflexoterapeuta Podal também lhe oferece uma sessão gratuita de reflexologia. É só entrar em contato com ela, falar que participou do SJ. Legal. E aí você vai ter as brilhantes maravilhas, e é mesmo, da reflexologia. Obrigado. Rodrigão, infelizmente nosso programa tá no fim, mas nós temos 2 perguntinhas. Deixa um grande abraço pro seu profementor, aquele professor que você teve que te inspira a ser o professor que você é hoje. Bom, eu vou fazer uma homenagem aqui, então. Eu tive 2 grandes professores de química, que, queiram ou não, me influenciaram a escolher das engenharias, né, a engenharia química. A professora Marli, que estava lecionando até pouco tempo aqui no Prudente, mas o professor Pascali, que é um professor excepcional, um ser humano excepcional, apesar de corintiano, fanático, e ele está aí com
com os probleminhas que a vida vem trazendo pra gente, né, com uma certa idade, com os probleminhas de saúde, mas ele é um cara que tem um legado muito grande para mim e para centenas de alunos, desde a época do Colégio Terras, na verdade, desde a época dele lá de São Paulo, de escolas que ele deu aula, foi professor da FEI muito tempo, da Unisanta, então do Arquidiocesano em São Paulo, é um professor que fez a vida de muita gente e também como meu diretor, depois também me ajudou muito. Então, escolher um professor para simbolizar todos esses que eu citei, que ainda são meus colegas, eu deixo uma homenagem ao professor Pascali. E deixa uma mensagem para todas as pessoas que estão escutando. Bom, vou deixar minha mensagem para os meus alunos. A gente não perde essa mania de querer... para minha família eu tenho a oportunidade de falar todo dia, quase. Então, para os meus alunos é que, como o João falou, que você não desistam, né? Principalmente esses que estão no terceiro de todas as escolas, que estão nessa etapa tão ansiosa da vida deles, que vocês se esforcem e não desistam. Todos têm suas capacidades, é acertar, descobrir onde elas se encaixam melhor para se tornarem seres humanos cada vez melhores e com conhecimento, que sem conhecimento a gente não vai para lugar nenhum. Com vocês, professor Rodrigo! Obrigado. Rodrigão, Viva, João. obrigado pela presença. Que bate-papo legal. Pra gente do SJ, é uma honra receber um professor como você aqui. Eu que agradeço. Obrigado, João. E vocês, gostaram de mais SJ Talk Show? Se gostou, então não deixe de se inscrever no canal, seguir nossas redes sociais, deixe seus comentários aí que ajuda muito a gente. Fique ligado em todas as novidades do SJ e semana que vem tem mais. Grande abraço!